Oi, eu me chamo Sofia e eu e meu amigo Murilo vamos fazer a peça inicial e o exórdio de hoje. Então vamos fechar nossos olhos, pedir auxílio a Jesus e a Maria Santíssima. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Assim seja. Todo o trabalho espírita é precedido por uma prece e também pela leitura do Evangelho. E é isso que vamos iniciar nesse momento. Vamos começar com o capítulo 1. Eu não vou instruir a lei. O primeiro ponto. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Nessa passagem e ao longo da história da humanidade, a gente viu Jesus enviando diversos emissários ao nosso planeta. E ele vem falando nessa passagem de Mateus que não veio destruir a lei, nem os profetas. Ele veio dar-lhes cumprimento, ou seja, exemplificar pela sua conduta o que deveria ser a nossa conduta. Bom, falando um pouco sobre Moisés, a gente pode dividir duas partes distintas da lei mosaica, que seria a lei de Deus e a lei feita por Moisés. A lei de Deus, que consiste nos 10 mandamentos e é uma lei universal para todos os povos. E a lei de Moisés, que foi feita por ele, seria uma lei mais civil e adaptada para aquele povo. É sempre bom ressaltar que Moisés atribuía uma origem divina para as suas leis para que pudessem ser cumpridas com mais obediência, vamos dizer assim. Quanto ao Cristo, que ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. E quanto à lei divina de Moisés, que é aplicável, ele resumiu ela e todas as outras em amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo, dizendo, aí está toda a lei e os profetas. Quanto à parte, o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido até o único jota, Jesus quis dizer que a lei de Deus recebe seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra e em toda a sua pureza. Ou seja, a lei divina ela é aplicada a todos os povos, a todas as etnias, e independente do tempo. E ele resumiu nessas únicas palavras, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vou passar a palavra para Lucielma e Tová, que vão iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, eu sou Lucielma e junto com Tová vamos estar discutindo com vocês, conversando, dialogando a respeito do Livro dos Espíritos. Olá a todos, olá Lucielma. Nós estamos com muita alegria hoje aqui iniciando esse estudo do Livro dos Espíritos, não explicando o que já está muito explícito no Livro dos Espíritos, mas auxiliando aquelas pessoas que não conseguem compreender determinados termos complicados ou que acreditam a brevidade muito grande das respostas. Então nós vamos auxiliar pesquisando nas outras obras da codificação. Eu gostaria, Luci, de como esse sendo o primeiro programa, nós fazermos um agradecimento, não é? Nós somos uma casa espírita já com 37 anos de história, não é? Tivemos diversos presidentes, eu vou citar apenas alguns, como Dona Marilene, Vianucci, Luziana. Do sexo masculino, eu vou citar Vicente, não é? Vicente Ferreira foi nosso presidente e
quando presidente, ele já estava acometido de uma deficiência visual muito grave, não é? Bem como uma deficiência auditiva também muito grave. E ele enfrentou todos os anos da presidência sem enxergar e sem ouvir direito, não é? Isso, para mim, demonstra o quanto nossa casa é acolhedora e o quanto a nossa casa não faz discriminação, o quanto nós nos auxiliamos mutuamente, não é? Eu lembro que nós íamos para os congressos, não é, para as palestras com o Vicente, e ele parecia não ter nenhuma dificuldade, vamos dizer assim. Não sentíamos dificuldade de comunicação ou na gestão dele, não é? Nós buscamos em nossa casa sempre auxiliar e sempre acolher, sem discriminar ninguém. Não por acaso estamos na doutrina espírita, não é? Há 7 anos trabalhando como hospital espiritual, mas nós temos um histórico de muito estudo e de muito acolhimento. E como o Jeová falou, e como vocês podem ver também aqui com o nosso banner, nós fazemos parte do Hospital Espiritual Ricardo Menezes e para nós é algo tão, que nos aquece o coração, eu acho que eu poderia dizer assim, porque nos enche de paz, estar aqui, poder ser voluntário aqui, é algo que só nos traz alegrias. E como eu disse a princípio, nós vamos estar aqui, nós e também outros colegas, discutindo e falando um pouco sobre o Livro dos Espíritos, que é um livro importantíssimo para a doutrina, escrito por Allan Kardec, por Denis Arrival, mas que usava o pseudônimo de Allan Kardec, e faz parte das obras basilares da doutrina espírita. Então nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, temos também a Revista Espírita e o que é o Espiritismo, que são todas obras importantíssimas para que a gente possa compreender a doutrina e possa também ter muito conhecimento a respeito de como nós podemos nos orientar, acho que eu posso dizer assim, com relação a como conduzir a nossa vida de acordo com os preceitos da doutrina, se isso for da vontade de cada um. O Livro dos Espíritos, o seu lançamento, a sua primeira edição, data de 18 de abril de 57. E aí a gente tem um marco importantíssimo para o Espiritismo, porque o livro ele é escrito de forma simples, a partir de perguntas e respostas, perguntas essas feitas por Kardec e respostas essas dadas por espíritos diversos. Entre eles a gente pode citar Santo Agostinho, Fenelon, Sócrates, entre tantos outros. Então, o Livro dos Espíritos, ele surge a princípio de forma mais resumida, mas aí com o passar do tempo, com as revisões que Kardec foi fazendo, ele foi fazendo acréscimos, e esses acréscimos resultam no quantitativo de perguntas e na edição, no modelo final, vamos dizer assim, que a gente conhece, e com o qual a gente estuda. E são orientações riquíssimas, dadas pelos espíritos em resposta aos questionamentos que Kardec fazia. E aí, à medida que o tempo vai passando, como eu disse, ele vai fazendo essas reformulações e vai acrescentando mais questões até ficar com as 1019 que nós temos. O Livro dos Espíritos, como todas essas outras obras que eu falei, eles nos trazem um conhecimento riquíssimo, oportunidade de reflexão muito grande. E para isso é importante que haja de nossa parte, daqueles que
que se dizem espíritas e que realmente pretendem divulgar a doutrina da forma mais próxima possível, uma oportunidade muito grande de estudo, né, de leitura, de entendimento, de reflexão. E aí eu gostaria de destacar com relação à introdução do livro, né? Porque muitas vezes as pessoas leem os livros, mas pulam a introdução. Então, a introdução, ela é importantíssima, porque ela vai trazer todo um detalhamento do que a gente vai ter no livro. E tem um tópico aí, porque nós vamos ter 17 tópicos nessa introdução, e tem um tópico que eu gostaria de destacar, que é o de número 6, né? Que nesse tópico nós temos informações, não é, riquíssimas, para que a gente possa compreender o livro como um todo. Então ele traz como um resumo do que você vai ter no restante do livro e que é importantíssimo que leia. E aí eu gostaria de fazer um breve comentário aqui só de algumas questões. Vai dizer assim: resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Hoje nós vamos conversar com vocês a respeito da questão número 1, né? Em seguida, nós teremos Adriano e Riane que vão estar discutindo outras questões e depois nós retornamos e assim sucessivamente. Mas aí, antes da gente partir para falar sobre Deus, não é? Tovar, acho que quer fazer algumas considerações. Sim, e a respeito exatamente da introdução, da importância da introdução. Não é? Em 1857, quando Kardec cunhou o Livro dos Espíritos, ele tratou de colocar dois termos novos, não é? Espiritualidade é um termo que tem uma concepção muito própria, né? Espiritualidade é aquelas pessoas que acreditam em algo além da vida material. E ele disse que para que não houvesse confusão com espiritualistas e espiritualidade, ele ia trazer duas palavras novas, que era espírita e espiritismo. Espiritismo, a ciência que estuda a relação entre o mundo visível e o mundo invisível, porque ciência pela metodologia a qual se aplica, não é? Porque as coisas não são feitas de qualquer maneira. Há uma metodologia para que nós possamos afirmar que uma comunicação espiritual é verdadeira, por exemplo. Não é? Os benfeitores espirituais, eles são corteses, eles trazem sempre uma linguagem que não é ofensiva, uma linguagem que não é preconceituosa, eles não colocam opiniões próprias nas mensagens que trazem. Então, a questão de como Kardec teve o cuidado de elaborar o Livro dos Espíritos são questões que podem parecer banais, não é? Mas é preciso que nós lembremos que a edição que nós temos conhecimento, aqui está em nossas mãos, é a 17ª edição, não é? Teve ano em 1860, 1861, que ele reformou o livro 3 vezes, não é? 2 vezes, 3 vezes. Então ele teve um cuidado muito grande construindo a doutrina espírita. E nós, não é? Enquanto crentes de uma fé raciocinada, não é? Enquanto pessoas que acreditamos em algo que precisa ter uma lógica, nós precisamos não ir pela cabeça das outras pessoas, não é? Nós precisamos tirar as nossas próprias conclusões daquilo que nós estamos lendo. E é esse um dos nossos objetivos aqui. Nós não temos a pretensão de ser professores da doutrina espírita, não é? Nós apenas estamos abrindo esse espaço, inclusive para que vocês nos façam perguntas, não é? Se inscrevam lá na nossa rede social do Instagram, @rnoficial, mande
a sua pergunta, que na sexta-feira nós vamos fazer as respostas, né, das perguntas que forem feitas a respeito das questões do livro dos Espíritos. Então, nós estamos nos colocando como difusores da doutrina espírita e não como professores da doutrina espírita. E como o Tavá falou, né, essa possibilidade, né, de conversar a respeito do livro dos Espíritos ou de qualquer outra obra, né, da importância disso. E aí eu também gostaria de destacar que o livro ele é dividido em 4 livros, né, que são chamados de livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto, onde no livro primeiro nós vamos ter as causas primeiras, ou seja, onde Kardec organizou e colocou aquelas questões que ele compreendia, né, como principais para uma introdução à temática, para o esclarecimento de forma mais abrangente. Depois vem o mundo dos espíritos, né, o mundo espírita ou dos espíritos, onde ele vai trazer aquelas questões que são bem direcionadas a entender como funciona o mundo espiritual, né, como as coisas se dão, como acontecem, né, que até então isso era totalmente desconhecido de todo mundo. Então, Kardec, a partir do livro dos Espíritos, ele nos dá a possibilidade, né, de compreender muita coisa que era totalmente desconhecida de toda a sociedade. No livro terceiro, ele traz questões sobre as leis morais. Ele vai fazer diversos questionamentos aos espíritos a respeito das questões morais e vai obter as respostas. E eu diria que é um livro de muita importância para que a gente possa refletir sobre a forma como a gente age, né, a partir das respostas que a gente tem ali, né, porque como a gente conversava anteriormente, nós temos o livre-arbítrio, então nós temos a possibilidade de fazer o que nós quisermos, né? Mas nós precisamos entender que nem tudo é conveniente, nem tudo nos convém fazer, dependendo de como a gente quer conduzir a nossa vida, né? E por fim, no livro quarto, vai ter falando das esperanças e consolações, que é o momento onde nós vamos ter assim a possibilidade de pensar que nunca tudo está perdido, que a gente sempre tem uma possibilidade de recomeço, visto que a gente está falando do livro dos Espíritos, e os Espíritos eles sempre existirão, né? A gente reencarna, a gente desencarna, mas o Espírito permanece, o que se desfaz é apenas a matéria. E aí, a respeito disso, quer acrescentar mais alguma coisa ou já vamos à primeira pergunta? Vamos à primeira pergunta, né? Então, antes mesmo da primeira pergunta, tem um trechozinho ainda no tópico 6, que eu havia comentado, que ele inicia dizendo assim: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E aí, numa frase dessa, a gente tem uma riqueza de informações, não é, a respeito de Deus. Quando diz aqui que Ele é imutável, que aconteça o que acontecer, né? Haja o que houver, Deus é Deus. Né? E Ele é soberanamente justo e bom. Então, a gente precisa pensar sobre essa construção que muitos de nós temos a respeito do entendimento de Deus como aquele que castiga, como aquele que está lá em cima de olho no que você está fazendo para mais na frente lhe castigar ou lhe machucar ou algo desse tipo. Então, desde o princípio, ele nos traz que Deus é justo e soberanamente bom. E aí, na questão número 1, né, no capítulo 1, a primeira questão, Deus é infinito, é uma pergunta bem direta. O que é Deus? Né? Então, Kardec fez esse questionamento e obteve como resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí, por aqui, né, com essa resposta dos Espíritos, a gente compreende que Deus
é a origem de tudo, é a partir dele, né? E nada antes dele. Então Deus é a inteligência suprema, né? É toda a sabedoria que possa existir e a causa primeira de todas as coisas, todas mesmo, que nós pudermos pensar. Nos lembra o Dr. Ricardo que a terminologia imaterial, não é? Deus é imaterial. É importante nós buscarmos entender Deus, porque nós não podemos rebaixar Deus às nossas paixões humanas, não é? Não foi Deus que é feito a nossa imagem e semelhança, não é? Nós vemos muito o olho de Deus, a mão de Deus, o dedo de Deus, não é? E nós precisamos refletir a respeito disso, porque se nós não entendermos a grandeza da divindade, a grandeza de Deus, a gente vai apequenar tanto Ele, que uma vez que eu não tenho coragem de me vingar, porque se eu matar a vizinha, eu posso ser pego pela lei material, eu digo, não tem nada não, Deus vai lhe dar o troco. Então eu não vou fazer a perversidade, mas Deus irá fazer por mim. Isso é falta de conhecimento, não só das leis de Deus, como disse você, mas do mecanismo de funcionamento do universo. Deus, ele não poderia estar sentado em algum local nos observando, simplesmente porque se ele é criador do universo e o nosso tipo de conglomerado molecular não é possível de ir até outro planeta, não é? Se nós sairmos da atmosfera terrestre, nós precisamos dos trajes para que possamos estar fora da atmosfera a qual é possível que nós respiremos, que a temperatura de nossa pele suporte, não é? Então, como é que estaria Deus em Marte, se fosse um homem como nós? Como é que estaria Deus no Sol? Porque Deus está em todos os lugares. Deus tudo não vê? E como estaria Deus no centro do Sol, se tivesse a composição orgânica? Ah, mas Deus é Deus. Mas nós estamos numa doutrina de fé raciocinada. Nós não podemos simplesmente aceitar que Deus é Deus. Se existem injustiças no mundo, como é que Deus pode ser soberanamente justo e bom, se Ele permite que alguma injustiça aconteça? Porque se o Criador permite que em qualquer momento haja uma injustiça, quem naquele momento agir com justiça é maior do que Deus, e portanto aquele seria Deus e não Deus. Então, essas reflexões, elas podem até no primeiro momento parecer bobas, mas elas fazem toda a diferença na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente começa a entender Deus, a gente passa a perceber que nós não somos castigados, que nós temos obrigações para conosco mesmo, que aquilo que a gente compreende como matéria não é matéria, não é? Até 1900, nós acreditávamos que o modelo atômico era um modelo que só tinha próton, nêutron e elétron, não é? Agora nós já temos quarks, bóson de Higgs, supercordas. Nós percebemos que estamos submetidos ao tecido espaço-tempo, senão a gravidade não seria possível, a Lua não exerceria a gravidade sobre a Terra e vice-versa, não teríamos as marés, as estações do ano. Então, nós percebemos que Deus é muito maior do que simplesmente alguém que fiscaliza a nossa vida, não é? Se pudéssemos, com a permissão dos senhores, usar uma palavra tosca, Deus tem mais o que fazer do que simplesmente observar as nossas vidas, não é? Nós temos responsabilidades, as leis, elas são imutáveis, então as leis de Deus na Terra são as mesmas leis de Deus em todos os planetas. Agora que o que muda é o nosso livre-arbítrio, não é? Nós temos um livre-arbítrio diferente de uma criança de 2 anos de idade.
Ao vermos uma criança que começou a andar agora, se aproximar de um parapeito do prédio, nós não podemos dizer livre-arbítrio, se ele quiser cair, que caia. Ele não sabe a consequência de se aproximar do parapeito do prédio. Então o livre-arbítrio dele é limitado, ele precisa ser conduzido. Nós, de alguma forma, precisamos ser conduzidos. Temos os nossos anjos de guarda, alguns têm os mentores espirituais, e assim nós vamos entendendo que Deus é muito maior do que simplesmente alguém que criou os 10 mandamentos. Sim. A gente hoje, né, com essa reflexão tão importante, espera suscitar em cada um, não essa vontade, né, de estar estudando, de estar refletindo, porque quando o Papa falou também no nosso livre-arbítrio, está em nós, né, a possibilidade de decidir como a gente ocupa o nosso tempo, de ver aquilo que para nós é mais importante ou menos importante, né, e aí que a gente possa, enquanto espírita, pensar, não é? Eu não estou aqui querendo dizer o que cada um deve fazer, porque cada um de nós tem essa possibilidade de escolhas, mas pensar sobre essa importância, não é? Do estudo, do aprendizado, que com certeza só tem a enriquecer, né? Essa nossa passagem, né? Essa nossa encarnação. Recado final, eu queria só reforçar o nosso Instagram, @RMOficial, que vocês possam interagir conosco, né, para que nós possamos, com toda satisfação, responder aquilo que tiver ao nosso alcance. Não que não tiver, a gente recorre ao mentor, vamos fazer pesquisa naquilo que não for possível, porque existem diversas situações, principalmente as situações de natureza cotidiana nossas, que quando nós lemos o livro dos Espíritos e observamos como agem os benfeitores espirituais, no nosso caso o Dr. Ricardo, nós percebemos que existem algumas questões as quais fica a cargo do nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos encerrar por hoje.